Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre aquilo que eu trabalho no dia a dia aqui no consultório. Um pouquinho sobre o 1+1, relacionamentos. Sim, essa é uma prática diária, constante, é a nossa vida, é o nosso contexto de todo dia. E muito aqui no consultório surgem as dificuldades. A princípio as pessoas até chegam individualmente por uma ou outra queixa no relacionamento, mas no momento que tu vai verificar o que é de fato, é justamente aquela engrenagem, aquele jeito de andar o dia a dia em todas as situações. E isso muitas vezes vem de um início lá atrás, onde a gente começou a organizar uma vida em comum, mas não pensou muito no planejamento. E aí eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse planejamento. A gente faz um planejamento para qualquer coisa. Se eu vou ao supermercado, eu organizo minha lista de compras. Se eu vou fazer um roteiro de rua, de compras, enfim, algumas coisas, eu defino se eu vou primeiro nessa loja, verifico, estudo, passo na outra, um orçamento e planejo dentro disso. Se eu vou para as férias, eu planejo essas férias. Por que não planejar relacionamentos? A vida em comum que a gente tem pela frente. E isso é o espaço que a gente tem para o período do namoro. O namoro nada mais é do que um planejamento do que está lá na frente. Como eu faço isso? Será que tem que ser uma coisa tão estanque, tão fechada? Olha, tem que ter regra, tem que ter racionalização. Claro, a emoção ela tá por conta daquele momento com os dois, da paixão, daquele encantamento. Mas um relacionamento seguro posteriormente para ambos que estão inclusos nessa vida dois, não tem que estar pautada somente na emoção. Ela tem que estar pautada na razão também. Emoção e razão andando concomitantemente. O que a gente usa razão? Em quê? A gente vai fazer algumas verificações. Por exemplo, história de vida dessa pessoa. Qual será? Eu sei exatamente de onde ela vem, como ela é, como ela lida com as situações, como os pais dela lidaram com as situações, ok. E aí eu vou questionar meu parceiro, a minha parceira. Como é que tu vê tal coisa? Sobre filhos, pretende ter, não pretende? Sobre situações difíceis, crise financeira, como é que tu lida com isso? O que tu faria se? Simula uma situação qualquer. Se de repente a gente tivesse que trocar de casa e de um apartamento muito menor, de uma casa muito menor para uma maior, como a gente lidaria com isso? Ou o contrário, se a gente está num ambiente muito bacana, grande, e de repente a gente tem que ir para um muito menor, como é que tu vê isso? Façam N simulações, verifiquem a resposta do parceiro, da parceira e conversem sobre essas respostas. Isso é um ajuste, isso é um planejamento, isso é saber como a pessoa pensa sobre determinada situação. Educação de filhos, como é vista? O que tem ideia, como pensa sobre essa questão? É fundamental, gente, porque não dá pra gente simplesmente fazer quando acontece. Isso é dar muita margem ao erro, dar margem ao erro é não saber construir um relacionamento. E relacionamento é construção, sim, construção. Eu sempre aponto no consultório para as pessoas que eu atendo que o relacionamento está solidificado em 3 pilares. 3. Diálogo, ou seja, se o canal de comunicação não estiver muito aberto, nós teremos problemas. Plano de vida em comum, lá na frente. O que esse casal pretende? Qualquer coisa, gente, pode ser criar um filho, criar um animal, construir uma casa, planejar uma viagem, mas tenha em mente que assim que encerrar esse projeto, tem que ter outro. A vida em comum
tem que ter projetos de vida em comum. Terceiro, sexualidade. Sexualidade, uma boa sintonia entre o casal, o que eu quero, o que tu quer, o que me faz bem, o que te faz bem, o que nos faz bem. Isso tem que ser muito conversado, não é só feito não, conversado. A gente tem que dialogar sobre as questões da sexualidade. Difícil, não é fácil, a gente aprende. Então, esses 3 pontos são os que a gente vai abordar posteriormente. E atenta aí, hein? Se tiver rachadura em um desses pilares, hora do quê? Hora da terapia. Sim, vem pra cá, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar sobre isso. A gente passa um cimento, ajusta, e isso é que vai solidificando a relação. Porque relação é construção. Pessoal, bom dia para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Lembrem, acessem o meu canal e andamos junto nessa jornada de relacionamentos. Beijo!